Vamos para o resumo da lição de número 5 com o título A Missão da Igreja de Cristo. Lembrando que a Igreja de Cristo era uma só. A Igreja é o corpo de Cristo. Não confunda a Igreja de Cristo com denominação e placa de igreja. Então, qual que é a função, qual que é a missão? O textual está dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Verdade prática: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim também a igreja, quando adora e discipula, ela está testemunhando das insondáveis riquezas de Cristo. A leitura bíblica em classe ela se encontra em São Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao 20, e Atos, capítulo 2, versículo 42 ao versículo de número 47. A introdução está dizendo: nesta lição nós vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a Igreja de Cristo ela é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim ela cumpre a sua vocação de eleita, quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Senhor Jesus Cristo. Então, esse ide pregar o evangelho, portanto, ide fazer discípulos, é uma comissão, é uma ordem expressa dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade de adoradores, é uma comunidade adoradora de comunhão e, finalmente, é uma comunidade que exerce um grande papel neste presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande comissão neste mundo. Então, o papel da igreja o papel da igreja no mundo é fundamental. Da mesma forma que Israel foi chamado lá no passado, Deus chama Abraão e através de Israel ele mostra ao mundo, né? Através de Israel ele se mostra ao mundo como, através da sua lei, através da vida de Israel, através do compromisso daquele povo para com ele, quando aquele povo se colocava nas mãos de Deus, os milagres que Deus operava sobre aquele povo, eles derrubaram grandes nações poderosíssimas, né? Sendo eles um povo pequeno. Israel sempre foi um povo pequeno. Olha no Oriente Médio lá, que ao redor de Israel todos são muçulmanos, né? E a maioria ali defende a destruição do Estado de Israel, e Israel está de pé. Por quê? Porque Deus chamou aquele povo. Hoje no Novo Testamento é a igreja que cumpre esse papel. Esse papel cumpre a você, viu? Parte primeira da lição. Nós estamos nesse título, na nossa lição, nós estamos nesse título, a missão da igreja. Então, na primeira parte, vamos falar que é pregação e instrução. Na segunda parte, vamos falar que é adoração e edificação. E na terceira parte, vamos falar que é comunhão e socialização. Tá? Então, na primeira parte aqui, ó, pregação e instrução. No item 1, proclamando as boas novas. A igreja foi fundada por Cristo e a fundação da igreja ela foi fundada por Cristo. É bem claro aqui quando Cristo fala com Pedro em São Mateus 16, 18, ele fala para Pedro assim, ó, como tu és Petros, no grego Petros. Petros é pedra pequena, é brita. Como tu és Petros, e sob esta pedra, aí a palavra no grego é Petra. Então, como tu és Petros, sob esta Petra, edificaria a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja está edificada sobre uma pedra, sobre uma rocha, sobre Cristo. Não é sobre Pedro, porque 5 versículos depois, no versículo 23, Jesus repreende Pedro dizendo: para trás de mim, Satanás, porque me serve de pedra de escândalo. Então, olha só, temos que ter esse cuidado. Então, a igreja foi fundada por Cristo, a fundação da igreja, a rocha da igreja, a pedra fundamental da igreja é Cristo, como instituição para abençoar o mundo. Então, Jesus levantou a sua igreja para abençoar o mundo, para mostrar ao mundo a sua salvação. Essa missão é exercida por meio da pregação do evangelho. Então, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E é interessante esse versículo, porque diz assim que, olha só, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, porque olha a sabedoria de Deus está na natureza, a sabedoria de Deus está em toda parte, está no universo, mas no entanto as pessoas não querem conhecer a Deus através da sua sabedoria. Então diz, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação.
Então a pregação, ela é de certa forma loucura, porque você vai falar de um Deus que nasceu em forma humana simplesmente para vencer todas as dificuldades humanas e para ser um sacrifício perfeito na cruz do Calvário para salvar o ser humano que o abandonou lá no começo, lá no Éden, né? Nós abandonamos. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou seus discípulos a pregar o evangelho. Referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo grego kersisso, traduzido como pregar, proclamar, até o sentido de arauto. Então, nós, os crentes, somos arauto. O que é arauto? Arauto é que defende uma ideia, um defensor. Arauto era o oficial das monarquias medievais encarregado de fazer as proclamações solenes. Então, faça a proclamação solene, leve a palavra, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, as boas novas de salvação, leve esta palavra. No item 2 aqui, o objetivo da pregação. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para referir-se à grande comissão da igreja é euangelizo. O que significa isso? É o evangelho. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é trazer boas novas. Então, o que é o evangelho? O evangelho é boas novas, é uma boa notícia. Com essa notícia é que Jesus Cristo pode perdoar os pecados, nos libertar dos nossos pecados. Essa é a boa notícia, tá certo? Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, está bem claro, né? Ali quando você tá lendo o começo ali ali no livro de Atos, fica bem claro que eles não cessavam de ensinar, de pregar, eles não cessavam de estar no templo todos os dias. E hoje nós temos uma grande dificuldade com os desigrejados, né? Mas a Bíblia fala, eles perseveravam todos os dias unânimes no templo, pregando a palavra, levando a palavra. Na própria leitura bíblica em classe, aí no Atos capítulo 2, versículo 46, diz assim, ó, perseverando unânimes todos os dias no templo e no partir do pão. Então nós temos que estar atentos, e todos os dias no templo e nas casas. Agora aqui mais um versículo, né, que é Atos 5:42, mais um, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo, de fazer discípulos, de ensinar a palavra de Deus. No item 3 aqui, no item 3, discipulando os convertidos. Então a igreja tem esse papel de ensinar os convertidos. Nós temos duas tarefas. Primeiro, pregar a palavra, que é para trazer os de fora, e discipular os que estão dentro para que eles não saiam e não percam, né, a sua fé, a sua esperança. Então pregar e proclamar é levar a palavra. E agora também nós temos a incumbência de discipular, é instruir os que estão do lado de dentro. Então nós temos esta incumbência. O verbo discipular do grego é mateteu, ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, os 4 vezes, enquanto que o seu substantivo, que é discípulo, que é do grego matetes, ocorre 261 vezes, ou seja, nós somos discípulos. Quem é discípulo é aquele que foi discipulado, aquele que foi ensinado. O sentido é o de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. Então, alguém que está treinado, o que vai fazer? Ele vai instruir também. Então, o discípulo gera discípulo. E a Bíblia deixa bem claro, né? Ide e discipular. Então, a Bíblia deixa bem claro isso. Ide e fazei discípulo. A igreja não é formada apenas por crentes. A igreja é formada por discípulos, pessoas que aprendem e que levam esta palavra a qual eles aprenderam, tá? Então nós temos que tomar esse cuidado, viu? Então que você e eu possamos estar instruídos para que possamos trazer mais pessoas ao conhecimento desta verdade. Na parte 2 agora da nossa lição, a parte 2, adoração e edificação. No item 1, uma comunidade adoradora, no item 2, uma comunidade edificadora. Então, no item 1, como comunidade adoradora. No contexto bíblico, adoração significa dar glória que é devida somente a Deus e tirar a atenção de nós mesmos para
para centrarmos unicamente no Senhor. Então a nossa adoração, igual Jesus Cristo, né, lá na tentação no deserto, ele respondeu assim em Mateus 4,10. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então nós temos que adorar o Senhor e servir somente ao Senhor. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus, não é algo que se faz apenas no momento do culto, ou privativamente. Então a adoração tem a ver com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de viver. Então nós somos uma adoração ao Senhor Deus. Nós somos essa adoração. Então é viver a vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego. O termo grego é latreia, traduzido como adorar. Então o apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Essa palavra culto, nesse contexto, neste texto aqui, traduz a palavra grega latreia. Então, culto, adoração. Então, nós estamos nesta terra como para servir a Deus, para adorar a Deus. Não há satisfação maior no homem do que servir a Deus, do que adorar a Deus. E é viver totalmente para o Senhor. E no item 2 aqui, ó, uma comunidade edificadora. Então a igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grego oikodomé, traduzida como edificar, é usada no sentido literal, construir um edifício. Então, e metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. Então, a nossa função de adoradores e a nossa função de edificadores. Tanto é que o apóstolo Paulo, né, ele escreve lá em Éfesos, ele diz que no versículo 11, que o Senhor Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E ele deixa bem claro por que o Senhor deu esses dons, capacitando, né, capacitando o corpo ministerial. Para que ele deu esses dons? Aí diz aqui, ó, para edificação do corpo de Cristo. Então, Deus tem uma preocupação que o corpo, que a igreja seja edificada, para que cresça. Este, por exemplo, é um objetivo dos dons espirituais. Então, os dons espirituais também trazem esse objetivo. Os dons espirituais, a Bíblia deixa bem claro que é para edificação do corpo de Cristo. Por isso que a palavra diz assim, ó, aquele que fala em língua estranha, aquele que fala em língua estranha sem interpretação, e ele vai edificar quem? A ele mesmo. Ele está fazendo língua estranha, está edificando ele mesmo. Agora, quando há um intérprete, alguém interpreta aquela língua estranha, então edifica a igreja. E a profecia edifica a igreja. Então, a intenção de Deus é que a igreja dele seja edificada. Tanto isso é certo que Paulo, ele confirma lá em Tessalonicenses 5:11, diz assim, ó, pelo que exortai-vos uns aos outros. O que é exortar? É chamar a atenção animando, exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros. Nós precisamos edificar uns aos outros, como também o fazeis. Então nós temos que a nossa função é colocarmos uns aos outros para cima, né? É colocarmos para cima. Não é desfazer, não se alguém pecou, se alguém está fazendo errado, ir lá e desfazer dessa pessoa. Não, é levantar esta pessoa, com a graça de Deus, é ajudar esta pessoa com a graça de Deus. Agora na parte 3 aqui da nossa lição, comunhão e socialização. No item 1, a fé na esfera fraternal. A fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. A palavra grega koinonia, traduzida aqui em comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento, e o seu sentido literalmente é parceria. Então o crente ele tem que ter parceria, participação e comunhão espiritual. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. Então nós precisamos ter essa comunhão. Jesus falou lá em São João capítulo 13, fala, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu amei a vocês. Agora ele diz o seguinte, se vocês amardes uns aos outros como eu vos amei, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Como é que eles vão conhecer que Deus está conosco? É se houver milagres? Não, porque milagre atrai aquela multidão de pessoas, daqui a pouco um vai para lá, outro vai para cá, vem só atrás da bênção, não atrás do dono da bênção, mas quando nós temos comunhão, eles entendem, verdadeiramente Cristo está no meio deste povo. Unidade e fraternidade. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre seus membros. Então,
a Bíblia deixa claro, né? Olha só que está escrito aqui em 1 João capítulo 1, 1 João, né? Versículo 3. Em 1 João versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Então tudo que nós anunciamos, tudo que nós pregamos, é para que nós tenhamos o que? Comunhão, para que nós possamos ter comunhão. Jesus orou pela união fraterna dos seus discípulos. E esta oração de Jesus, veja bem, toda oração, quando a pessoa está orando, está buscando a Deus, mesmo que essa pessoa morra, nem vá para a eternidade, a oração dele ficou diante de Deus. Agora eu te pergunto, imagina Jesus que orou por nós, depois morreu, ressuscitou o terceiro dia, pregou 40 dias aqui na terra, ressurreto, foi assunto ao céu, sentou-se ao lado direito do Pai. Imagina esta oração dele. Lá em João 17, ele ora assim, ó, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ou és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esta é a oração do Senhor. No item 3 aqui agora, a fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem o seu lado social e por um lado, se por um lado o substantivo grego koinonia, né, significa comunhão, por outro lado o verbo grego koinoneio possui também o sentido de ajuda contributiva, contributiva e partilha. É usado por Paulo com sentido lá em Romanos. Paulo usa este mesmo verbo. Ele diz da seguinte forma, ele fala assim, ó, comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade, comunicai com os santos, ou seja, nós temos que ter esta ajuda. Tiago foi muito feliz, né? Tiago foi muito feliz, porque Tiago, ele fala da seguinte forma, Tiago, ele diz assim, ó, você tem fé? Você fala, eu tenho muita fé. Ele fala, então me mostra a sua fé sem obras. Não tem como ter uma fé sem obras. Então Tiago vem de uma maneira muito maravilhosa. Ele explica da seguinte forma, dizendo assim, ó, e se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá disso? Então, Tiago está dizendo, olha, não adianta você falar que tem fé se você não tem obras. Por quê? Porque as obras demonstram a fé da pessoa. Então, nós temos que ter essa sensibilidade quanto aos irmãos necessitados dentro da igreja. Então, na igreja tem alguém muito rico e tem alguém miserável. Não pode ser dessa forma. Tem que haver essa participação, tem que haver essa ajuda, né? O próprio Jesus uma vez falou, quando alguém criticaram Jesus por causa daquela mulher que foi ali e lavou seus pés, lavou seu corpo com aquele unguento muito caríssimo. E Judas falou, mas claro que ele estava de olho em outra coisa, né? Jesus falou o seguinte, podia ser vendido por um grande dinheiro e ajudado aos pobres. Jesus deixou claro, ele falou assim, sempre tereis os pobres, ou seja, sempre nós vamos poder estar ajudando, sempre nós vamos poder estar repartindo. A bênção de Deus é para aquele que reparte. Conclusão, vimos que a igreja de Cristo tem uma grande missão na terra, ela é sal e ela é luz. Como sal, ela está fazendo um papel de manter este mundo, porque o mundo jaz no maligno, então já era para o mundo estar muito mais apodrecido do que está, mas o sal, antigamente não tinha geladeira, o sal salgava a carne e a carne não apodrecia, então o mundo só não está pior porque o sal da terra está agindo aqui, e nós somos luz, a luz resplandece nas densas trevas, ou seja, precisamos fazer a diferença neste mundo, e só o faremos se formos cristãos verdadeiros, cheios da graça de Deus, cumprindo o seu ide. Vamos para as nossas perguntas. Pergunta de número 1. Como é exercida a missão da igreja? Ela é exercida por meio da pregação. Então, disse lá o apóstolo Paulo, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação.
Pergunta 2. Qual é o sentido do substantivo discípulo? É alguém que é instruído, treinado, e ele precisa depois que treinar pessoas também. O discípulo faz discípulo. Pergunta 3. O que é adoração? Adoração significa dar a glória devida somente a Deus e tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. Pergunta 4. Qual é o sentido da palavra comunhão? Literalmente parceria, participação, comunhão espiritual. Pergunta 5. O que a igreja não pode esquecer para exercer a sua fé de maneira bíblica? A igreja não pode esquecer dos mais carentes, dos mais necessitados, tá? Então que Deus nos ajude e nos fortaleça cada dia mais e até a próxima aula.